Bom, eu estou falando com vocês aqui nesta quarta-feira, dia 11 de janeiro. São 5 horas e 14 minutos. Tempo bom em Porto Alegre. Calor, muito calor. Eu quero falar sobre economia hoje com vocês. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que o governo Bolsonaro assumiu em 2019 com 3 compromissos básicos, só para lembrar. 3 compromissos básicos que foram assumidos junto ao povo brasileiro, que vinha se reunindo em praças públicas desde 2015, primeiro para derrubar a Dilma, depois para mandar prender o Lula e depois para eleger o próprio Bolsonaro. E com base nas consignas colocadas, inclusive nessas manifestações de rua, o governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, assumiu 3 compromissos básicos. Resumindo, né? Foram muitos outros, mas esses três, digamos, são 3 grandes guarda-chuvas. Primeiro, implantar uma economia verdadeiramente liberal e não de mentira. Segundo, porque a economia liberal que existia no Brasil até ali, ela era de mentirinha, né? Porque os donos do poder ali estavam sempre se avançando, fazendo licitações fraudulentas, vocês sabem, né? Tudo que foi desvendado aí na Lava Jato. Mas, então, primeiro, grande guarda-chuva, implantar uma economia realmente liberal que permitisse a competição limpa entre os agentes econômicos, sobretudo. Em segundo, o guarda-chuva tocaram uma pauta de valores conservadores, né? Uma pauta de valores conservadores social, educacional e cultural, principalmente isso aí. E terceiro, guarda-chuva, governar o governo de modo mais técnico e profissional possível. Foi o início de um novo ciclo econômico, político e social capaz de sepultar o corrupto e ineficaz ciclo iniciado com a Constituição de 88 e que resultou degenerado esse ciclo pelos sucessivos governos de coalizão, cuja corrupção se tornou sistêmica nos governos lulopetistas, conforme ficou comprovado nos julgamentos do Mensalão e da Lava Jato. Quem perdeu agora, em 2018, com o início desse novo ciclo econômico, político e social, reagiu e continua reagindo com unhas e dentes e de modo orgânico. Ele já existia, esse sistema já se chama aí o sistema, ele já existia desde 1500 de modo orgânico. Mas o sistema veio a 1000 e acabou impondo o retrocesso atual que nós estamos vivendo nesse momento, em janeiro. Eu quero ir por partes nesta área da economia aí, como dizia Jack, o estripador. Hoje o balanço que eu quero fazer, rápido, é de economia. Esses livros, principalmente esses 3 livros aqui, contam em detalhes como foi a ascensão e queda da economia no decorrer dos primeiro e segundo Reichs lulopetistas, com ênfase na sua queda. Anatomia de um desastre, os bastidores da crise econômica que mergulhou o país na pior recessão da sua história. Pior recessão da sua história. Da história do Brasil, hein? Não é pouca coisa, não. Da história do Brasil. Esse primeiro livro aqui, olha, tem inclusive com fotos, vale a pena ler, sabe? Anatomia de um desastre. O outro é o mau governo, né? A gestão das contas públicas aqui que acabou derrubando na prática a Dilma, né? Perigosas pedaladas, de João Vilavar. E por último, um livro bem pequenininho, ótimo, mas do Jorge Basso Moreno, jornalista, já morreu, mas escrevia muito bem, muito simples, né? Então é a ascensão e queda da Dilma Rousseff. Tá aqui, ó. Vou repetir de novo para vocês aqui. Vocês depois fazem voltar a fita aí e anotem, né? E comprem, se puder, esses livros. Bom, depois de 13 anos com Dilma, os governos lulapetistas, vocês sabem, né? Produziu sangue, suor e lágrimas. Era para nunca mais esquecer. Nunca mais será esquecido. Foi a maior recessão econômica de toda a história do Brasil.
No quadrante esse, o último quadrante do governo lulopetista, 2013 a 2016, a recessão foi igual a menos 6,8%. Nunca se viu nada igual na história do Brasil desde 1500. E com taxa de desemprego também de 2 dígitos, inflação para 2 dígitos e em crescimento descontrolado. Não foi, ao contrário do que muita gente acha, a corrupção descarada e desmascarada que só ela derrubou Dilma Rousseff, mas foi sobretudo a economia estúpida. O Michel Temer assumiu por pouco tempo, tentou governar o governo, a economia, produziu reformas importantes, tentou estabilizar a economia. Em seguida veio o Bolsonaro, eleito em 2018 e iniciando o governo em 2019, com os compromissos que eu já citei aqui para vocês. Depois de um ano de governo, o primeiro ano foi 2019, em 2020 surge a pandemia e tudo que já se sabe, uma tragédia não anunciada, surpreendente, inesperada, apanhou o mundo todo com as calças na mão. Apesar de tudo isso, no ano passado pior da pandemia, Bolsonaro concluiu o quadrante econômico de 2022, ano passado, com esses grandes números aqui. São êxitos indiscutíveis. Êxitos, sobretudo, que se deve à boa gestão do posto Ipiranga, Paulo Guedes. Ou seja, um crescimento do produto interno bruto da economia, portanto, de mais 3,1%. No início do ano, o próprio Fundo Monetário Internacional e todo mundo que torcia contra aqui dentro do Brasil achava que, vamos ter uma recessão de 0,8% esse ano passado, no Brasil. Isso não aconteceu, muito pelo contrário. O crescimento foi de 3,1%. O Brasil, só para vocês terem uma ideia, no ano passado cresceu pela primeira vez na história mais do que os Estados Unidos. O Brasil cresceu 3,1% da economia, os Estados Unidos cresceu 1,6%. Mais do que o Japão. Japão 1,7%, nós 3,1%. Mais do que a Alemanha. Alemanha 1,5%, nós 3,1%. Bolsonaro. É o PIB. Inflação 5,7%. Quando os inimigos e até alguns amigos previam aí, não, cada 2 dígitos vocês vão ver a inflação descontrolada. Pelo contrário, está absolutamente controlada na casa menos de 6%. A taxa de desemprego despencou para 8%. Só para lembrar, no último período de governo da Dilma, a taxa de desemprego estava nos 2 dígitos em crescimento, né? Descontrolado. Dólar fechou o ano passado a 5,57. Os juros básicos, sim, continuam muito altos, 13,75%. Muito altos. Uma política muito conservadora do Banco Central aí tentando controlar a inflação, duela quem duela aí. Então os juros básicos da economia ainda estão muito altos. E um saldo comercial, a diferença a mais do que se importa e do que importa, a favor do Brasil, do que exporta e do que importa, inédito. Nunca, desde 1500, se conseguiu um saldo comercial dessas proporções. 62 bilhões de dólares. Ora, a mais, muito mais. Pois bem, pois foi esta trajetória de crescimento virtuoso que está se corrompendo, se interrompendo com este terceiro Reich lulopetista, que vai repetir o desastre econômico dos seus primeiro e segundo Reich, sem dúvida, porque a política econômica anunciada pelo terceiro Reich é exatamente a mesma, não do sucesso, digamos assim, dos 2 primeiros mandatos do Lula, mas do insucesso do mandato da Dilma Rousseff. E o Lula e o lulopetismo escondem, claro, a protagonista desse desastre com que eles encerraram o primeiro ciclo no governo do Brasil. Pense nisso tudo aí, nesses números, e veja o que, na prática, a economia brasileira perdeu com o resultado
disso tudo que aconteceu no ano passado no processo eleitoral brasileiro. É isso, senhores. Mas vamos torcer pelo melhor. Uma boa tarde a todos.